dar bom dia a todos, recebê-los aqui no nosso webinar sobre segurança pública, onde nós teremos o prazer de anunciar a pesquisa conjunta e lançamento do nosso Observatório de Segurança Pública em parceria com a OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. O evento é um evento de comemoração, de lançamento dessa parceria. Temos aqui como convidados principais o ministro Gilmar Mendes, o ex-ministro Raul Jungmann, além do professor João Bachur e o diretor da OEI no Brasil, Rafael Kalu. Em razão dos horários, e à medida que todos se juntam a nós, aqui eu vou vendo as conexões chegando, eu gostaria de convidar primeiro o ministro Gilmar Mendes para falar inicialmente, dar suas boas-vindas e sua fala inicial. Ministro, bem-vindo. Bom dia a todos, cumprimentar a todos os integrantes deste painel, desta mesa, cumprimentar o Rafael Kalu, o Atalá, o professor João Bachur, o ministro Raul Jungmann, cumprimentar também o Eduardo Granzotto, cumprimentar a todos os que nos acompanham e dizer da alegria de estarmos aqui para lançar aquilo que é uma ideia que Raul e eu já vínhamos há muito tempo cultivando, que era a ideia de consolidar os números sobre a segurança pública. Nós tínhamos essa percepção de que poderíamos contribuir acadêmica e politicamente para um debate organizado em torno dessa temática. E, a partir daí, encontramos o parceiro adequado, a OEI, que já tinha uma parceria com o IDP em matéria de pesquisa, especialmente no que concerne a questão das mulheres no cárcere. Esse trabalho foi muito bem desenvolvido, eu mesmo estive acompanhando essa dura realidade aqui nos presídios de Brasília. E, a partir daí, então, surgiu a ideia de fazermos um observatório, inicialmente para o âmbito nacional, mas depois também, eventualmente, avançarmos para o âmbito ibero-americano. A ideia de integrarmos, até porque, como sabemos, o fenômeno da segurança pública exige essa articulação e essa coordenação. E ninguém mais competente para nos falar depois sobre todas essas questões do que o ministro Raul Jungmann, que foi o primeiro ministro de fato incumbido no Brasil da questão da segurança pública nessa concepção, na concepção moderna, democrática do texto de 1988. E a necessidade que se percebe de se ter o observatório começa por um tema que certamente o ministro Raul Jungmann vai tocar na sua fala, a questão do sistema prisional. Quando nós olhamos essa questão, e eu vou também aqui plagiar o ministro Raul Jungmann, quando ele diz os presídios se tornaram um home office do crime, o crime organizado se organiza também nos presídios, mas se nós formos olhar aqui, já começa uma necessidade de coordenação e de sintonia fina. Nós não sabemos exatamente quantos presos nós temos. Os números do CNJ não batem com os números do DEPEN. Então, temos aí perplexidades. Veja, numa matéria tão sensível como se trata de presos. O que nós sabemos é que nós temos um número de presos que excede brutalmente o número de vagas. Talvez nós tenhamos aí 450 mil vagas para 800 mil presos, dos quais uma massa de presos provisórios, em torno de 350 ou 400 mil. Portanto, temos aí graves problemas nessa seara. Precisamos discutir
esse foi um grande mérito do governo Temer e a presença do ministro Raul à frente do Ministério foi extremamente importante, porque precisamos discutir as funções dos vários órgãos incumbidos da segurança pública, ou de forma direta, ou de forma menos enfática. E a União, de certa forma, era uma estranha nesse ambiente, dizendo que o problema da segurança pública era dos estados, fazendo uma leitura muito literal do texto constitucional e transferindo a responsabilidade de um tema que é muito complexo. Mas nós sabemos bem e vimos que, em muitos momentos, se teve que lançar mão da GLO para que, com as Forças Armadas, se respondesse aos problemas, especialmente, por exemplo, os problemas do Rio de Janeiro. E aí vimos os graves problemas que tem. Por outro lado, não tem como a União se omitir nesse debate e não assumir responsabilidade. É ela que tem as Forças Armadas. A ela incumbe zelar pelas fronteiras. Ela que tem a Polícia Federal. Ela dispõe de mais recursos e do poder de articulação. Portanto, é necessário que se faça algo nesse sentido, e talvez até no campo, João, da lei complementar, ali do artigo 24, das competências que são comuns, né, que se pudesse fazer uma articulação. Há pouco nós falávamos, por exemplo, que hoje muitos municípios, e alguns municípios importantes, já articulam suas guardas municipais, e elas podem ter aqui também uma atividade complementar. Por outro lado, é importante também saber os números, inclusive dos incidentes, para planejar a questão da segurança pública. Quais são os casos de homicídio, onde eles ocorrem? Eu me lembro de ter ouvido uma palestra do ministro Raul Jungmann, em que ele colocava: nós temos um alto índice de homicídio, os índices são, de fato, alarmantes, mas eles são bastante localizados. Portanto, ações tópicas poderiam resolver um sem número de problemas. E tudo isso, talvez, o observatório nos ajude a pensar e a iluminar caminhos. Portanto, acho que é importante que nós estejamos abertos para um diálogo entre a academia e as esferas da administração. Por outro lado, tem um tópico que eu insisto em colocar já há algum tempo, desde a minha passagem pelo CNJ, e que, de certa forma, não é deveras valorizado, que é o papel da justiça criminal. Nós prendemos e depois nós não julgamos. Por isso, esse grande número de presos provisórios. Isto é um problema. Isto precisa ser olhado com muito cuidado. E isto precisa ser articulado. A justiça criminal precisa fazer parte desse processo. Ela precisa ser integrada. E aí vem problemas os mais variados. Por exemplo, muitas vezes nós temos casos graves de prescrição em homicídio. Rafael, isso ocorre no Brasil. Prescrição em homicídio. Por quê? Porque não conseguimos julgar as pessoas. E veja que é um crime, como sabem, em que a prescrição é longa, vai aí por 20 anos. Não obstante, nós não conseguimos levar as pessoas a julgamento, porque aí o júri é muito complicado, o homicídio tem que ser julgado pelo júri popular, o júri é muito complicado, temos que reunir cidadãos, temos que articular promotores, juízes e tal, e isto acaba por ocorrer. E veja, a sociedade reage mal, e é natural que reaja mal a isto. Por outro lado, nós temos o problema do crime de tráfico, que enche as cadeias, normalmente de pessoas com um papel irrelevantíssimo na cadeia do tráfico. Não obstante, eles são surpreendidos, às vezes são esses aviões que carregam drogas aí, e eles são surpreendidos e são levados para a cadeia. Isso enche abarrota os nossos presídios.
A lei que veio com um intuito supostamente liberal, na verdade, não contribuiu para essa despenalização ou essa descarcerização, vamos chamar assim, e nós temos produzido um número ainda mais elevado de presos. E nós temos que olhar uma outra questão no contexto da segurança pública, que é a questão da recuperação daqueles que são suscetíveis de recuperação. Não só como um projeto de direitos humanos, mas também como um projeto de segurança pública. É preciso pensar nisso. Fazer com que pessoas que estão desgarradas sejam reintegradas. Nós vivemos um problema que é muito sério. A legislação, por exemplo, permitiu que as mães ou de filhos até 12 anos, ou lactantes, ou gestantes, possam ir para o modelo da prisão domiciliar. Mas eles vão para onde? E vão viver de quê? Quer dizer, é preciso discutir essas questões e engendrar com a sociedade meios e modos de resgatar essas pessoas e dar-lhes uma oportunidade. Queria fazer esse panorama para mostrar a importância dessa cooperação e desse projeto, fazendo realmente uma abordagem bastante geral da temática, reputando importante que nós tenhamos os dados que sirvam para que a comunidade possa discutir, inicialmente a comunidade acadêmica, mas que isso tenha reflexos nas políticas públicas que venham a ser desenhadas. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Gilmar, por sua fala auspiciosa. Agora, eu acho que a gente pode, inovando aqui um pouco na ordem sugerida, se o ministro Raul Jungmann me permitir, ouvir os professores João Bachur, Rafael Kalu, e em seguida a fala de encerramento ficaria com o professor Jungmann. Pode ser assim? Claro. Professor João Bachur. Bom, obrigado, Atalá. Cumprimento o ministro Gilmar Mendes, ministro Raul Jungmann, e todos que estão aqui nos ouvindo, e os demais componentes deste painel, né, Rafael e Eduardo. Minha fala é muito breve, só para acentuar que o INDP tem total interesse nessa parceria com a UEI. A nossa experiência na pesquisa anterior mencionada pelo ministro Gilmar foi muito exitosa, muito produtiva. Eu, como coordenador do mestrado e do doutorado em Direito Constitucional do IDP, acho que a gente tem, de fato, uma responsabilidade pela produção de pesquisa qualificada em segurança pública. Então, essa parceria vai alavancar uma série de projetos. O ministro Gilmar fez um panorama das temáticas afetas à segurança pública e a gente vê que o problema é muito complexo. Então, a gente precisa de muita pesquisa e, eventualmente, até mesmo um dos primeiros produtos dessa parceria poderia, eventualmente, ser até mesmo uma minuta de lei complementar para a cooperação interfederativa em segurança pública. Acho que isso é um tema que precisa ser discutido, assim como progressão de regime e cumprimento de pena e outros aspectos, né? Fica aí a dica para o professor Eduardo, que vai liderar o centro, para a gente avançar nessa direção. E aí também, evidentemente, o programa de mestrado e doutorado do IDP está à disposição para colaborar com professores, alunos e fazer o observatório andar. Então, muito feliz com essa nova etapa da parceria. Era isso que eu queria dizer muito brevemente e passar de novo a palavra para o Atalá. Muito obrigado, Atalá. Muito obrigado, professor João Bachur, nosso coordenador do mestrado. Agora passo a palavra ao diretor da OEI no Brasil, o Dr. Rafael Kalu. Olá, obrigado. Queria aqui cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, além do ministro Raul Jungmann, a todos os demais participantes aqui do painel, especialmente a Atalá Corrêa, que está aqui mediando, mas também o João Bachur, o Eduardo Granzotto. Serei muito breve.
a ideia, e eu acho que aqui é uma oportunidade muito oportuna para que a gente faça essa menção, considerando o mandato institucional da OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, que contempla, entre outras atividades, também o reforço e o apoio a processos de integração, de pacificação e de aproximação entre os povos que compõem essa região, que significa 23 países, que comungam em muitos aspectos de realidades similares e que, portanto, também têm nessa conjuntura desafios que são bastante parecidos. Eu entendo que, além do caso nacional do Brasil, aqui essa parceria sedimentada entre OEI e IDP favorece a discussão desde o ponto de vista de compatibilização de dados, mas também trazendo um foco de articulação interinstitucional capaz de contribuir com esse processo que não é simples, não é trivial, muito pelo contrário, é árduo e que ainda está em construção dentro desse arcabouço institucional instituído por meio da Constituição de 88 no Brasil, de tal maneira que é um esforço ainda inacabado e que, dentro do rol dos organismos multilaterais de cooperação, ainda tem sido pouco debatido, razão pela qual a OEI entende que é muito oportuno e conveniente discutir esse tema, reforçar os esforços já empenhados, mas dando ainda mais intensidade a eles dentro da pesquisa, da formulação de políticas públicas, desde a agenda propriamente de inovação institucional necessária a esse tema, envolvendo esses diversos atores que em alguma medida, são contemplados dentro dessa pauta e que são relevantes dentro dessa discussão. E, para isso, a gente conta com o apoio do IDP, como um braço institucional, educativo, de formação e de pesquisa dentro dessa iniciativa, além, naturalmente, dos esforços da própria OEI, por meio da nossa equipe de especialistas, que favorece e concede insumos também para que a gente possa avançar dentro dessa pauta e tendo em vista esses objetivos. E não menos importante, contamos aí com um reforço importante, significativo, que para nós é uma prestigiosa companhia dentro desse projeto, que é o Raul Jugman, que nos auxilia dentro dessa iniciativa conjugada entre IDP e OEI. Dentro desses esforços da OEI, enquanto um organismo que trabalha pela educação, pela cultura, pela ciência e tecnologia, mas que tem o compromisso com essa série de atividades que envolvem a paz entre os povos ibero-americanos, a integração regional, a gente compreende que discutir o fenômeno do crime organizado no âmbito do debate sobre a segurança pública e a cidadania envolve uma articulação nacional, naturalmente, dentro desse pacto federativo estabelecido no Brasil, mas também os esforços transnacionais que são tão relevantes em um crime organizado que é cada vez mais sofisticado e transnacional também. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse processo, de poder estruturar na companhia de todos esses colegas aqui essa iniciativa, e fico muito otimista que em breve vamos ter tantos outros seminários, resultados de pesquisa estruturados a partir desse esforço inicial que a gente consegue hoje lançar. Então, mais uma vez, o meu sentimento aqui é de agradecimento ao IDP pela contribuição, especialmente na figura do Atalay e do João Bachu, e também aqui da contribuição essencial do ministro Raul Jugman, e também do compromisso, né, que o ministro Gilmar Mendes sempre defende desde o seu momento ainda na presidência do CNJ, mas com uma pauta muito forte, que é a discussão sobre esse tema, sobre os seus efeitos, né, dentro do contexto da sociedade, e mais uma vez debatendo os insumos e os elementos necessários para que a gente possa avançar sobre esse tema, procurando elucidar e superar os desafios que são muitos, que são complexos e que não são dependentes apenas de um ator, né? Mas, pelo contrário, de uma rede de sistemas que, e muitas vezes, estão interligados, às vezes sobrepostos, enfim. Não é um tema simples, não é uma estrutura fácil, então acho que os esforços que a gente consegue constituir de forma coletiva e conjugada são sempre muito bem-vindos para tentar estabelecer instrumentos que auxiliem na superação da complexidade relacionada a esse objetivo. Então, mais uma vez, muito obrigado e fico aqui ansioso por ouvir as palavras
do nosso ministro Raul Jungmann. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que a mim não cabe falar muito, mas eu acho que essa iniciativa só pôde se estruturar e ela só tem sentido em razão da figura do professor ex-ministro e tanto um brasileiro com tantas qualidades quanto o Raul Jungmann. Vou dispensá-los da leitura das atividades que Raul Jungmann já exerceu no nosso país, que são notórias, muito tem contribuído para o desenvolvimento de diversas áreas através de diversos governos nos últimos anos. Basta mencionar o seu papel como ex-ministro da Segurança Pública no governo Temer, onde teve uma passagem de alta relevância, apesar do pouco tempo de governo, mas de alta relevância para esse tema que aqui nós vamos discutir. Certamente é um dos maiores especialistas e entendedores do tema em todo o Brasil. Professor, ex-ministro Raul Jungmann, é um prazer recebê-lo aqui para a sua fala sobre essa iniciativa de pesquisa. Nós temos aqui não só diversos alunos e pesquisadores assistindo a gente aqui na sala, mas também no YouTube. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar inicialmente o ministro Gilmar Mendes, o presidente da UEI, Rafael Kalu, o João Bachur, o Atalá, que foi muito generoso na minha apresentação, e Eduardo Granzotto. Eu vou começar com 3 afirmações. A primeira delas: o sistema, se assim podemos chamar, de segurança pública no Brasil, replica, amplifica e agrava a violência e a insegurança pública no país. Portanto, a nossa segurança pública é disfuncional com o seu papel, ou pelo menos o que ela deveria ser. Em segundo lugar, é impossível hoje combater o crime organizado no Brasil, porque se o fizermos no espaço nacional, nós não vamos a lugar nenhum, pois o crime se transnacionalizou e é imperativo a construção de legislação e de instituições que dê conta disso. Ou seja, é imperativo que nós tenhamos instituições, pelo menos sul-americanas, que deem conta do que é hoje o processo de transnacionalização do crime organizado e das facções, não só no Brasil, mas em outros países do subcontinente. E terceiro e último lugar, como afirmou recentemente a pesquisadora da UERJ, Nathalie Kupperman, nós temos hoje, na questão da segurança pública, uma questão que é também da democracia, é também uma questão democrática. Iniciando pela pergunta, por que somos tão violentos? Eu vou elencar 5 fatores e, rapidamente, vou falar sobre eles. Primeiro ponto, o Brasil nunca teve atribuições ao poder central constitucionais na área de segurança pública. Ou seja, dito de outra forma, as 7 constituições que nós tivemos, a primeira no Império em 1824 e a última em 1988, nenhuma delas atribuiu ao poder central, seja no Império, seja na República, o papel central na segurança pública. Isso é fácil de constatar quando nós olhamos o artigo 144 da nossa última Constituição, que, de certa forma, traça a arquitetura da segurança pública brasileira. Nós vamos verificar lá que nós temos no caput que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Em seguida, são elencados os órgãos que dão conta ou que têm atribuição na área dessa segurança pública. E, no caso da União, no caso do governo federal, são 2 órgãos apenas. A Polícia Federal, que cuida de alguns tipos penais, não vamos confundir com aquilo que é a segurança pública em toto, e a Polícia Rodoviária Federal, que dá conta do monitoreio e da fiscalização de 70 mil quilômetros de rodovias federais. Isto não se confunde com segurança pública.
A segurança pública, desde sempre, foi atribuição no Império das províncias e hoje dos estados. É simples verificar isso. A prova dos 9. Em 2019, nós gastamos 95 bilhões em segurança, na função segurança pública, segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. E desses 95 bilhões, apenas 13 bilhões eram de responsabilidade do governo federal. O restante ficava com os estados, 75 bilhões, e algo assim como 7 bilhões com os municípios, que, é bom lembrar, também não são contemplados como partes da federação responsáveis pela segurança pública. Então, isso significa dizer que quem cuida, por exemplo, do principal, por assim dizer, ativo a ser tutelado pelo Estado de Direito, que é a vida, ela é, de fato, responsabilidade da Polícia Civil Estadual, da Polícia Militar Estadual, do Ministério Público Estadual e do Judiciário Estadual. O governo federal não tem atribuições, a não ser excepcionais, em casos de crimes contra servidores da União, contra políticos, por exemplo, casos que são, como disse aqui, excepcionais. Então, é preciso encerrar este primeiro ponto dizendo que, se não existem competências constitucionais do governo federal na área da segurança pública, consequentemente, também nunca tivemos um Sistema Nacional de Segurança Pública e uma política nacional de segurança pública. Passando ao segundo dos pontos, nós temos a questão referente às drogas. As drogas hoje, que é uma lei que foi sancionada pelo Congresso Nacional, melhor, pelo presidente da República, à época, em 2006, ela tem um gravíssimo defeito. Ela introduz a diferença entre o usuário da droga e o traficante de drogas. Porém, ela não dá critérios ou parâmetros objetivos para diferenciar um do outro. Diz a lei que o usuário não deve ser penalizado, mas, na prática, é o que acontece por ela não ter estabelecido critérios que permitissem exatamente à esfera do judiciário fazer essa diferenciação. Então, o que nós estamos vendo é que milhares de jovens que não cometeram crimes, não estavam com armas, apenas portavam alguma quantidade de drogas, são lançados dentro da nêmesis da segurança ou da insegurança brasileira, que eu falarei adiante, que é exatamente a questão prisional, que nos assombra a todos. Então, é fundamental que a ação direta de constitucionalidade que se encontra no Supremo e que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, que já colocou, inclusive, o seu parecer disponível para votação, seja votada, porque ali eu entendo que é possível que o Supremo venha contribuir com critérios claros para separar quem é usuário não deve ser penalizado e quem é traficante, sim, deve ser penalizado. O terceiro dos pontos diz respeito às nossas polícias. Nós estamos vendo o agravamento do fenômeno das milícias, sobretudo no Rio de Janeiro, mas isso é corrente em todo o país. O que são as milícias? São comandadas por policiais da reserva e policiais da ativa. No caso específico do Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente 700 comunidades que estão sob controle de milícia, em conjunto ou isoladamente com o crime organizado e o tráfico de drogas. Pesquisa recente indica que 57% do território vive numa condição de um Estado paralelo, onde as garantias e direitos constitucionais não valem para os cariocas que lá habitam. 1/3 de toda a população carioca vive sob esse regime de exceção. Por que isso? Porque as milícias, o crime organizado, que controlam o território, controlam o voto, elegem seus representantes, que vão indicar cargos, ou seja, ocupantes de cargos no executivo, e eles vão indicar, inclusive, nos órgãos de controle e também nos órgãos de segurança pública. É o que eu chamo a metástase da segurança pública associada exatamente às milícias e ao crime organizado. E é parte também desse consórcio, uma parte da política. Por quê? Porque os milicianos e o crime organizado têm votos e recursos a ofertar a políticos. E políticos têm, ou vice-versa, a capacidade de fazer advocacy para milicianos, propiciar cargos para eles, dar uma certa blindagem.
Então, este consórcio hoje domina uma grande parte do Rio de Janeiro. O que fazer com relação a isso? Esse é um tema longuíssimo e que mereceria uma outra live. Mas eu diria que duas coisas são essenciais. Em primeiro lugar, é preciso despolitizar as polícias. Toda vez que uma força armada, seja militar, seja policial, convive com a presença, a discussão, a infiltração da política, entra pela porta política, sai pela porta dos fundos o mérito, a disciplina e a hierarquia. E é isso que, infelizmente, acontece no Rio de Janeiro, e eu recomendo a leitura da República das Milícias, do Bruno Paz Manso, que traz um diagnóstico fantástico e também um timeline, uma história de como isso se construiu no Rio de Janeiro. Então, é preciso despolitizar as polícias, o que acontece em todo o país. No Rio de Janeiro é um caso crítico. E, ao mesmo tempo, combate à corrupção. E isso quer dizer que nós precisamos de corregedorias fortes, independentes e capacitadas, e sem, novamente, nenhum tipo de interferência para que elas possam, mandatadas, exercer o seu papel disciplinar. Passando agora ao quarto dos pontos, nós temos, porque somos tão violentos, nós temos a questão exatamente da juventude vulnerável. Nós temos no Brasil hoje, segundo dados do IBGE, 11 milhões de jovens que são tidos como sem. Eles não têm escola e eles também não têm trabalho. E uma parte dessa juventude se torna vulnerável. E se torna, de fato. Exemplo disso. No nosso sistema prisional, que é o último ponto que eu vou analisar, 55% é formada de jovens. E a juventude de 15 a 24 anos, negra, pobre, de periferia, com família desestruturada, é aquela que mais comete violência e que mais morre ao mesmo tempo. Então, o Brasil precisa olhar para esses jovens, pobres, negros, de periferia, e a eles estender a mão, dar um sonho, deixar de tomá-los como invisíveis. E isso é fácil de fazer. Como disse aqui o ministro Gilmar Mendes, 50% dos homicídios do país, nós temos 5.570 municípios, está concentrado em aproximadamente 300, ou seja, aproximadamente 2% dos nossos municípios. Se nós tivéssemos um programa nacional voltado para a juventude, focado nessa juventude, antes que ela fizesse o trânsito da vulnerabilidade para a criminalidade, nós teríamos uma queda, sem dúvida, muito possível e estaríamos dando oportunidade de vida a esses jovens. Por fim, o sistema prisional. O sistema prisional é a minha nêmese. Nós temos a terceira maior população criminal do mundo, 820 mil, segundo o CNJ. O DPEM, Infopem, tem uma outra visão, e outros órgãos também têm uma outra. Ou seja, um dos problemas que nós temos na segurança pública é a obscuridade, a falta de dados para elaborar políticas públicas. Tá? Então, nesse sistema, quem manda são 70 facções. As 1.500 unidades prisionais que o Brasil tem, 70 facções controlam esse sistema prisional. Eles são, dentre outros, o PCC, o Comando Vermelho, o Amigo dos Amigos, o Terceiro Comando do Capital, o Bonde dos 40, o Sindicato do Crime, a Família do Norte, os Guardiões do Estado e por aí afora vai. E por que eles controlam? Porque nós temos o superencarceramento. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, nós prendemos muito e prendemos mal, porque das 820 apenados, nós temos aproximadamente 450 mil vagas. E como eles crescem 8% ao ano, em 2023 serão uma Porto Alegre, ou seja, serão 1,5 milhão de apenados. Hoje, o grande asset, a grande vantagem, o grande ativo do crime organizado é dominar o sistema penal, que é, na sua totalidade, 99%, digamos assim, algo que é estatal, ou seja, está ou deveria estar sob o controle do poder público. Como aquele que lá entra, aquele jovem que foi preso, por exemplo, com a trouxa de maconha ou com a pedra de crack, que não tem antecedentes criminais, que não está ligado a um bando, que não porta armas, é jogado lá dentro, para sobreviver ele tem que se filiar a alguma daquelas facções. E ao se filiar, esteja lá dentro ou esteja lá fora, ele continua servo dessas facções criminosas. E atenção, todas essas facções que aqui eu citei foram criadas dentro do sistema prisional. Então, o sistema prisional brasileiro é o centro de recrutamento de recursos humanos, do crime organizado. Nós gastamos, em média, por cada preso, pelo menos dentro do sistema prisional estadual, federal é bem mais caro, mensalmente algo como R$ 2.500. É mais do que se gasta com um estudante de ensino fundamental. Não é? Então, nós estamos simplesmente pagando impostos para ampliar o exército do crime organizado.
Por isso é que eu dizia no início que o nosso sistema de justiça penal, prisional, de segurança, ele é disfuncional com o seu papel, seus objetivos. Ele amplia, ele recicla, ele agrava a situação de insegurança pública. Bom, essas facções, e agora vamos ampliar o nosso foco, elas, a exemplo do PCC e outros mais, conquistaram um controle sobre a distribuição da droga e passaram a verticalizar as suas ações na medida em que eles começaram a se infiltrar em 4 dos países com os quais nós temos fronteiras, dentre eles o Paraguai, a Bolívia, o Peru e a Colômbia, e passaram a controlar progressivamente, sobretudo no Paraguai e na Bolívia, mais expressivamente, a produção da droga. Por quê? Porque na medida em que eles integram, na medida que eles verticalizam a produção da droga e o consumo da droga, aumenta exponencialmente os seus lucros. Eles estão fazendo isso. É isso que está acontecendo. Hoje, PCC, Comando Vermelho, por exemplo, estão transnacionalizados, estão integrados, inclusive, às grandes cadeias de tráfico de droga no mundo, seja na África, seja na América Central, seja, inclusive, até nos Estados Unidos. Então, como combater isso? Daí a necessidade, que eu entendo não é de agora, de que nós criemos uma autoridade sul-americana de segurança. Para o quê? Para produzir a convergência de legislação, a articulação das polícias do aparato de segurança na área de inteligência, da coordenação da ação de operações. Isso precisa acontecer, senão não há capacidade de combater esse crime que se transnacionalizou. Nós precisamos também aqui, a exemplo da Interpol e da Europol, que a Ameripol, que é a nossa polícia em tese sul-americana, tem a capacidade de enforcement, mas ela não tem, porque ela não tem exatamente o status jurídico internacional. Não é um ente internacional. Daí a necessidade de refundá-la para que, exemplo da Interpol e da Europol, ela possa exercer essas suas funções a contento. Neste sentido, e aí chegamos ao observatório e à parceria entre o IDP e a OEI. Nesse sentido, é fundamental o papel desse observatório. Ele é decisivo para que nós possamos ter, em primeiro lugar, informações, que nós tenhamos dados, que nós tenhamos conhecimento, que nós possamos gerar massa crítica que possibilite a quem toma a decisão, os policymakers, aos países, às nações, sobretudo pelo papel de uma organização como a OEI, que tem mais de 70 anos e é referendada pelos parlamentos de todos os países ibero-americanos, nós possamos ofertar informação, conhecimento, tecnologia, legislação, com a grande contribuição do IDP, que, além disso, vai também nos ofertar cursos de formação em mestrado, em graduação, depois em doutorado, propostas de legislação também, que são simplesmente decisivas para que a gente possa enfrentar essa questão da violência, não apenas no Brasil, mas também na América do Sul. Por tudo isso, é que eu saúdo essa parceria entre o IDP e entre a OEI, porque ela é fundamental para debelar, para enfrentar a violência, não apenas no Brasil, mas também na América do Sul. Lembrando, por derradeiro, para finalizar, que não há possibilidade de se combater o crime organizado, o tráfico de drogas, as facções criminosas, se nós não integrarmos, se nós não produzirmos integração, interação, coordenação entre a sociedade, a academia, o empresariado e o Estado nessas nações para poder combater conjuntamente a violência e reduzi-lo, e, ao mesmo tempo, assegurar a vida de todos nós. Muitíssimo obrigado pela atenção e fico aqui à disposição de qualquer pergunta que queiram fazer. Muito bem. Professor Jungmann, obrigado pela sua brilhante exposição. É sempre com muita felicidade que a gente ouve uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta experiência na área. Acho que os desafios são enormes. O pontapé inicial está lançado. Um dos principais objetivos desse webinar hoje, além de ouvi-lo, de ouvir o professor João Bachur, o ministro Gilmar, o doutor Rafael Kalu, é efetivamente de anunciar ao público, de convidar a todos que se integrem nas atividades que vão ser desenvolvidas. Eu menciono, enquanto o ministro se colocou à disposição para receber perguntas, enquanto vocês vão tomando coragem para mandá-los aí no chat, eu ia sugerir que o professor Eduardo Granzotto falasse um pouco do que ele tem planejado aí
e no que as pessoas que estão nos assistindo aqui, tanto no Zoom quanto no YouTube, possam se engajar em tema de estudos e atividades futuras de pesquisa. Professor Eduardo, o senhor quer dar uma palavrinha? Pois não, bom dia, Atalá, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de poder cooperar nesse projeto, agradecer o Rafael Calou, né, que está trazendo o peso da OEI para esse projeto, que é muito importante. E queria também agradecer de poder trabalhar com o ministro Raul Jugman. Ministro, a gente não teve a oportunidade, ainda não tive a oportunidade de dizer isso para o senhor, mas eu sou um seguidor, sempre admirei seu trabalho na Câmara dos Deputados. Obrigado. Obrigado. Acompanhei o senhor no Ministério da Defesa, acompanhei o senhor no Ministério da Segurança Pública como primeiro-ministro da pasta. Então, é uma honra poder aprender com o senhor nesse projeto. Muito obrigado. Agradeço também ao Atalá e ao Bachur por terem me trazido, né? O IDP é uma instituição que eu sempre respeitei, desde quando eu cheguei em Brasília, um dos meus objetivos era um dia poder participar desse time. Então, obrigado, Bachur, obrigado, Atalá. E aí, complemento, Bachur, que você comentou sobre a carência no Brasil de pesquisa qualificada na área de segurança pública. E é exatamente isso. O que a gente está tentando fazer com a criação desse Centro de Estudos de Segurança Pública e Cidadania é fomentar a discussão de segurança pública no Brasil, que ainda é tão incipiente, né? E agradeço pela sua dica e sua sugestão de criar bons marcos regulatórios, que exatamente isso a gente também tem falta no Brasil, de bons marcos regulatórios na área de segurança pública. Passado mais de 32 anos da Constituição Federal de 88, por exemplo, nós não regulamentamos ainda uma lei orgânica nacional da Polícia Civil, uma lei orgânica nacional da Polícia Militar. Isso tudo está previsto na Constituição de 88, ainda nós não temos esses marcos regulatórios. De repente, o nosso centro pode colaborar com pesquisas e ajudar na concretização desses marcos. Então, dito isso, eu queria convidar todos que nos assistem, né, a colaborar com esse centro. Inicialmente, esse centro terá 3 eixos principais. O primeiro eixo será de pesquisa, né, para fomentar o conhecimento e desenvolver conhecimento na área de segurança pública. Nós teremos um segundo eixo de capacitação e treinamento, para qualificar tanto acadêmicos, quanto a sociedade civil, quanto os profissionais da área de segurança pública. E um terceiro eixo que é de eventos, articulação e eventos, que a gente vai promover webinários, seminários, congressos, justamente para trazer outras pessoas para discutir, tanto acadêmicos quanto os profissionais, para discutir a segurança pública dentro desse Centro de Segurança Pública e Cidadania. Então é isso, eu acho que o trabalho é bastante promissor, eu estou bastante empolgado de estar trabalhando nesse projeto, e eu convido a todos que estão nos assistindo que acompanhem as redes sociais e o site do IDP. Provavelmente em poucos dias a gente vai estar lançando um site desse centro. Então, quem quiser colaborar e quiser ajudar para esse trabalho é super bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado, professor Eduardo. Estou aqui com um olho no peixe e outro na frigideira. A gente tem aqui a primeira observação, ministro Jungmann, da Dani M. Ela ficou um pouco com dúvida nesse ponto da interação latino-americana. Ela ficou com dúvida se já existe essa entidade e pergunta mais, se existe interesse dos outros países em formarem uma entidade supranacional, como o senhor mencionou. Bom, em primeiro lugar, não existe essa entidade. O que existe, como eu disse aqui, é a Ameripol. A Ameripol não tem, digamos assim, jurisdição, né? Não tem uma personalidade jurídica internacional. Por quê? Porque ela, diferentemente da Interpol e da Europol, ela não foi criada por governos, não houve uma carta, como se chama, de permissão, tem um outro nome, diplomaticamente, autorizando e dando exatamente essa autoridade. E nós, inclusive,
a última vez que nós tivemos uma reunião que eu participei da Ameripol, que foi na Argentina, nós levantamos essa questão. Precisava refundar a Ameripol e nós precisávamos exatamente dessa carta dos governos assinada pelos presidentes ou então pelos seus chanceleres para ter exatamente essa capacidade, né, de enforcement que não tem. Nós temos alguma coisa no Mercosul, que é o hot pursuit, que é exatamente a possibilidade de você perseguir um bandido em um outro país que é parte do Mercosul, evidentemente que avisando aquelas autoridades, e na medida em que você apreenda, que você prenda aquele bandido, você entrega às autoridades daquele país e então inicia-se o processo de extradição deles, por assim dizer, né? Mas nós temos legislações diferentes, né? Órgãos diferentes. Nós precisamos produzir, e muito, uma discussão sobre a legislação desses diversos países. Nós temos, por exemplo, países que têm dados e informações consolidadas sobre a questão prisional, sobre a questão dos delitos, da segurança, e países que praticamente não detêm quase nada. É preciso homogeneizar isso, né? O Mercosul deveria, até pouco tempo, ficava no Uruguai, se não me engano, exatamente uma entidade que foi criada para produzir isso, mas ela não tem, que eu saiba, não tem funcionado. Não tem havido interesse, a articulação necessária para produzir isso, né? Então, o observatório, ele juntamente com o IDP, cumpre esse objetivo, que é de propiciar a discussão, o debate, o encontro das diversas academias, que é fundamental, pesquisadores, né? Promover a proximidade, a convergência entre os aparatos de segurança e penal também, né? Para que você possa começar a criar, digamos assim, algo como uma consciência, né, do que nós somos, dos problemas que nós temos e da necessidade de encontrar caminhos comuns para combater o crime que se transnacionalizou. Repito, não é possível enfrentar as grandes organizações criminosas com o grau de desarticulação, de baixa institucionalidade, de não convergência legislativa, de não interoperabilidade, ou pelo menos capacidade de articulação das inteligências e assim por diante. Não dá. Nós estamos atrasadíssimos nesse sentido. E o Observatório da OEI, juntamente com o IDP, vem exatamente cobrir esta falha, né? Propiciar a convergência, a discussão, a articulação, a troca de ideias, né? Para que policymakers, aqueles que estão no poder político, possam ter insumos, subsídios, como também a sociedade, que, aliás, é fundamental nisso, para que a gente possa encontrar maneiras de, conjuntamente, combater a violência e favorecer a vida. Muito obrigado, ministro. Nós temos aqui muitos elogios à sua fala, que vão chegando no chat. Eu estou acompanhando tanto no YouTube quanto aqui. No YouTube nós temos elogios à sua fala. Nós temos uma observação aqui. Gostaria de fazer uma provocação a partir do que o Fontes Moita nos diz. O Fontes é policial civil e menciona aí a questão dos recursos humanos relacionados às polícias, falta de valorização profissional, e coloca o problema sob a perspectiva do recursos humanos mesmo, né? Quem forma as nossas polícias e quais são os meios de atuação delas. Eu conheço a opinião do senhor, mas gostaria que o senhor endereçasse um pouco esse tema. Eu mencionei para ele aqui no chat que uma das nossas preocupações é justamente com capacitação, né? Isso envolve uma reflexão maior sobre a importância das polícias como um todo, mas gostaria de ouvi-lo um pouco sobre esse tema. Veja só, eu diria que eu aqui abordei, digamos assim, alfa e ômega das questões que eu vejo com relação às polícias, né? Porque é um tema muito vasto, envolve formação, preparação, seleção, não é? Envolve a questão de cargo, de salário, envolve uma questão fundamental, que é a questão da autoestima. Há muito desrespeito com as polícias, reclamamos das polícias, é verdade, tá certo?
mas, ao mesmo tempo, há uma falta de respeito com as polícias. No momento em que você politiza, no momento em que, por exemplo, você tem o João Bachu, que é um candidato a uma promoção, tá? Por merecimento, por produtividade, por retidão, e você tem o Atalá, por exemplo, que tem um apadrinhado político, né? Estou aqui fazendo uma análise assim, né? A outrance, e que você resolve desconhecendo o mérito de João, a capacidade de João, o empenho de João, a honestidade de João, né? E você promove alguém, você destruiu a hierarquia da disciplina dentro da polícia, cara. Você destruiu. Acabou. O mérito, a disciplina e a hierarquia foram pro beleléu. Então, essa coisa da despolitização é central. Há que se respeitar as polícias para devolver a elas uma parte do déficit de autoestima que elas têm. Não é? Há que se rever, muitas vezes, a pirâmide salarial no interior das polícias. Eu conheço o caso de algumas polícias em que você tem a pirâmide, o alto da pirâmide, às vezes 5, 6, até 8 vezes maior do que a base. Isso gera uma dessolidariedade e conflitos internos. Não é? Há que enfrentar também o problema da formação dos nossos policiais. Não é? Nós deveríamos ter um currículo nacional voltado para isso. Não é? Daí que a ideia colocada aqui pelo ministro Gilmar Mendes, ela tem que ser levada adiante. Nós precisamos de uma lei, não é, nacional da segurança pública. Nós precisamos ter isso. Eu, por exemplo, quando passei pelo Ministério da Segurança, eu tive a iniciativa de criar uma Escola Nacional de Altos Estudos na área de segurança, que hoje o IDP, em certa medida, vem favorecer e nos ajudar nesse sentido. Né? Nós não temos isso. Nós precisamos ter também um INEP. Se você quer saber tudo sobre educação, consulte o INEP. Se você quer saber tudo sobre a saúde, consulte o DataSUS. E a segurança pública? A segurança pública é o reino da obscuridade. Como é que você constrói uma política pública se os estados não se comunicam, se não repassam as informações? Hoje está sendo melhor repassada. Por quê? Porque criamos o SUS, Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos hoje um Sistema Único de Segurança Pública. É importante dizer isso, lembrar isso, que levou anos, e ele vem exatamente a suprir esta falha de coordenação. A coordenação do SUSP conta com os estados, o governo federal, o município, as Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, guardas municipais, academia, sociedade civil, judiciário e Ministério Público. Mas não está na gaveta, está na gaveta do governo federal. O governo federal não está colocando exatamente para funcionar o SUSP. Lá tem uma corregedoria nacional, lá tem uma curadoria, ou seja, tem o chamado SINAPED, que tem a capacidade de formular exatamente diagnósticos e tem esse papel. Os integrantes do SINAPED dentro do SUS têm mandato. Né? Eles têm exatamente a prerrogativa de produzir dados de informação para você sair desse reino da obscuridade, que é a segurança pública hoje no Brasil, para uma segurança, uma política de segurança com base em evidências. Nós temos que ter uma política pública com evidências. A sociedade precisa saber aonde ela investiu o dinheiro. Está tendo resultado? Está tendo pouco resultado? Por que não está tendo resultado? Só aí nós podemos ter. Quem está cumprindo isso? É a sociedade. Através do ato da violência, através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, e agora através da UEI, juntamente com o IDP. Por quê? Porque o Estado brasileiro dispõe de informações, verdade, mas são precárias, por assim dizer, são precárias. Você não sabe, como disse o ministro Gilmar, qual é a população que nós temos. Só a população carcerária, sob total controle do Estado, nós não temos capacidade de dizer isso. Né? Então, veja, essas coisas elas têm que ser tocadas, e outras mais, muitas mais, para que a gente possa ter uma polícia que, de fato, tenha esse respeito por ela e ela tenha autoestima daquilo que ela presta à sociedade. E a polícia presta um grande serviço à sociedade, por defender nós, os nossos filhos, as nossas famílias, o patrimônio e a lei. E não existe possibilidade de um Estado democrático de direito, de uma democracia, se você não tiver uma polícia para exatamente, né, ter a capacidade de reprimir aqueles que querem desrespeitar esse mesmo Estado democrático de direito. É isso. Muito obrigado, ministro. A gente avançou no horário,
praticamente meio-dia. Eu não tenho mais perguntas aqui, nem vindas do chat, nem de nenhum dos dois chats. Eu gostaria de encaminhar para o encerramento, convidando a todos para uma palavra final. Então, professor João Bachur, o senhor quer falar algo? Não, apenas, obrigado, Atalá, apenas cumprimentar o ministro Raul Jungmann pela brilhante exposição, cumprimentar o diretor da OEI, Rafael Kalu, o nosso professor Eduardo, pela confiança na parceria com o IDP. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma parceria muito produtiva. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor João Bachur. Dr. Rafael Kalu. Obrigado, Atalá. Na verdade, cumprimentar aqui também todos da mesa, agradecer por esse momento. Acho que oportunidades como esta que a gente tem por meio desse debate, por meio também do fomento e dessa articulação constituída entre OEI e IDP, sem nenhuma dúvida, contribuem para trazer esse tema para a agenda de centralidade que lhe é devida e para que a gente possa avançar nas discussões e na articulação sobre esse mesmo tema. Agradeço mais uma vez a participação de todos, especialmente na figura do ministro Gilmar Mendes e aqui também com a palestra do ex-ministro Raul Jungmann, que nos prestigiam aqui também com as suas respectivas participações. Coloco a OEI mais uma vez à disposição. Esse vai ser um lançamento inicial de tantas outras iniciativas que nós vamos ter aí a oportunidade de compartilhar com todos nesses próximos meses, nesses próximos anos. Então, fico muito feliz de fazer parte desse processo. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Professor Eduardo, o senhor quer falar uma palavra de encerramento antes de passarmos para o ministro Raul Jungmann? Eu só queria agradecer de novo, Atalá, obrigado a todos e a todos que nos assistem também. Eu queria pedir para que colaborem e que nos acompanhem nessa trajetória aí. Muito obrigado. Muito bem. Em breve nós vamos lançar o site do Observatório. As informações estão sempre no site da OEI e no site também do IDP. Vamos oferecer cursos e lançar grupos de pesquisa. Acho que tive um problema aqui na conexão, mas voltando aqui. Então, ministro Raul Jungmann, o senhor tem a palavra final antes de encerrarmos. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade que nos foi dada pelo IDP e pela OEI, saudar aqui a presença do presidente da OEI, o Rafael Kalu, o professor João Bachur, o Eduardo Granzotto, também muito gentil, muito generoso nas suas palavras ao nosso respeito, e, claro, também ao Atalá e principalmente ao ministro Gilmar Mendes. E dizer o seguinte: olha, essa iniciativa ela é um marco. Ela é um marco por quê? Porque ela é uma resposta a uma necessidade. Nós necessitamos articular e integrar os países que compõem a América do Sul na área da segurança pública. Para o bem da democracia, o respeito à vida, à justiça e, evidentemente, a todos nós. Então, há uma necessidade. Este observatório, desenvolvido pelo IDP e pela OEI, ele atende à necessidade. Então, a força que ele tem, e terá, sem a menor sombra de dúvida, decorre do fato que ele responde a uma necessidade. A necessidade de menos violência, a necessidade de mais respeito às mulheres, aos jovens, aos idosos, a todos nós, necessidade de respeito à vida, que hoje, infelizmente, anda... todos nós vivemos numa situação onde o crime, a violência, a criminalidade vai tolhendo aos poucos a nossa sociabilidade, a nossa confiança no outro, a nossa existência comum, por assim dizer. Hoje em dia, se alguém te chama para sair de noite, não, está tarde, não é seguro.
Se alguém lhe chama para ir a algum lugar, diz, não, eu não vou aí. Eu vou contar uma história para finalizar. Muito bem, né? Isso tudo é sempre bom você trazer um caso, né, à baila para mostrar aquilo que está se falando em alguma medida teoricamente, né, ou abstratamente. Quando a GLO, no Rio de Janeiro, que antecede, foi baixada a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, ou seja, quando as forças de segurança de um Estado não conseguem mais dar segurança, né, então você vai à última rátio do Estado, né, que é exatamente as suas Forças Armadas. E era o caso do Rio de Janeiro, naquele momento. Antes da intervenção, tivemos uma garantia da lei e da ordem, que é quando as Forças Armadas elas vão para as ruas, né, para suprir, né, a incapacidade que tem as polícias, o órgão de segurança, de preservar a vida e o patrimônio das pessoas. Chegando lá, eu procurei várias líderes, autoridades, para explicar o que é que nós estávamos fazendo no Rio de Janeiro. E uma das nossas conversas foi exatamente com o arcebispo, né, do Rio de Janeiro, que convocou os bispos auxiliares para nos ouvirem. Estava eu e o ministro Torquato Jardim, ministro da Justiça. Eu era ministro da Defesa ainda. E, a certa altura, um bispo pediu a palavra, um dos bispos auxiliares pediu a palavra. Ele disse, ministro, deixa eu lhe explicar como é que as coisas se passam aqui. Eu fui durante 23 anos pároco da Rocinha, 23 anos. Certa feita, eu estava exatamente oficiando uma missa pela morte, né, de um cidadão lá da Rocinha. E estava lá a família do morto, do lado direito. E do lado esquerdo estava a família dos assassinos do morto, que também tinha sido morto logo em seguida. Ou seja, do lado direito, a família do morto, que estava rezando a missa. Na verdade, a missa era dupla, porque do lado esquerdo estava a família do assassino do morto. Ele então fechou, não é, a Bíblia e disse, não dá para falar, não dá para falar, não dá para continuar desse jeito. Eu não suporto mais viver essa realidade que é a realidade cotidiana. As escolas no Rio de Janeiro, uma parte delas não está em condições de dar aula para as crianças, por causa das balas perdidas. As igrejas, os templos, eles têm que antecipar exatamente os seus cultos e as suas missas. Por quê? Porque à noite é muito mais arriscado. Então, toda cidade, que no fundo é um grande, por assim dizer, um grande máquina, um organismo, para você viver comunalmente com o outro, com o estranho, porque o seu parente, o seu amigo, você vive privadamente na sua casa, a própria cidade começa a ser desconstruída. E a própria democracia também. Então, eu encerro essa minha fala exatamente com esse exemplo para procurar demonstrar a importância que tem essa iniciativa do IDP, da OEI, para que a gente tenha mais segurança, para que a gente tenha mais respeito à vida e que a democracia continue sendo exatamente o estado melhor em que a gente possa conviver em comunidade, em sociedade. Muitíssimo obrigado a todos. Está no mudo, Atalá. Obrigado, João Bachur. Estava agradecendo a fala do ministro Raul Jungmann, do professor João Bachur, do Dr. Rafael Kalu, do professor Eduardo Granzotto. Com isso, encerro os trabalhos, desejando boa tarde, bom almoço a todos e até a próxima. Até a próxima.